Olá e bem-vindos a mais uma análise. O tópico de hoje, olha, está absolutamente em toda parte. Inteligência artificial. E mais especificamente, os grandes modelos de linguagem, os LLMs. A gente recebeu um material muito, mas muito bem estruturado sobre isso. Parece quase um guia de estudo, sabe, para quem precisa entender o essencial de um jeito rápido. Então, a nossa missão aqui hoje é exatamente essa: desmistificar o que são essas tecnologias, tipo o ChatGPT, e entender não só o que, mas o como e principalmente o porquê elas funcionam assim. E essa distinção, é fundamental, porque a sensação ao usar essas ferramentas é quase mágica, né. Parece que a gente está conversando com uma consciência de verdade. Mas por baixo de tudo isso tem matemática, tem estatística e uma arquitetura muito, muito específica. O nosso objetivo aqui é, tipo, abrir essa caixa preta, entender os mecanismos que permitem essa mágica, separar o que é a capacidade real da nossa tendência de projetar inteligência nela e, claro, focar nas aplicações e, mais importante, nas limitações. Certo, e essas limitações são cruciais, porque a percepção de poder que a gente tem delas é quase infinita. Então, para começar do começo mesmo, vamos direto ao ponto. O que, na essência, é um grande modelo de linguagem? É só um chatbot com um vocabulário gigante ou tem algo mais fundamental acontecendo por trás? Olha, a simplicidade da ideia central é o que a torna tão poderosa. Na sua base, um LLM é uma rede neural massiva. E ela foi treinada, assim, obsessivamente em uma única tarefa: prever a próxima palavra numa sequência de texto. Ele não pensa, ele não entende no sentido que a gente entende. Ele é um mestre em calcular probabilidades. Depois de analisar uma fatia gigantesca da internet, livros, artigos, conversas, ele fica extraordinariamente bom em adivinhar qual palavra tem a maior chance de aparecer a seguir. É o autocompletado celular, só que, sabe, elevado a uma escala astronômica. Entendi. Um especialista supremo em padrões de linguagem. O material até cita alguns dos nomes mais conhecidos, né? A família GPT, da OpenAI, o BERT, do Google, o Llama, da Meta. A diferença entre eles é tipo, como se fossem marcas diferentes, usando a mesma tecnologia de base. Quase como carros de montadoras diferentes, mas que no fundo ainda usam um motor a combustão. Essa analogia do carro é excelente. É isso mesmo. A arquitetura fundamental que a gente vai discutir é, em grande parte, a mesma. O que muda são os dados de treinamento, a estrada onde cada um aprendeu a dirigir, digamos assim, muda a escala do modelo, os ajustes finos para tarefas específicas e, claro, os objetivos de cada empresa. Mas o que me fascina é como essa habilidade, que parece tão simples de prever a próxima palavra, se desdobra em capacidades tão complexas. É isso que eu ia perguntar. Parece um salto muito grande de prever a próxima palavra para, sei lá, resumir um documento legal de 200 páginas. Como é que essa habilidade básica se traduz em tarefas tão sofisticadas? É o que a gente chama de habilidades emergentes. Quando você aumenta a escala de um modelo para centenas de bilhões de parâmetros e alimenta ele com uma fração gigante do conhecimento humano, ele não aprende só a conectar palavras. Ele começa a aprender os padrões por trás das palavras. Sintaxe, semântica, noções de causa e efeito, estilos de escrita. A capacidade de resumir ou traduzir, ela não é programada de forma explícita. Ela emerge como um subproduto de ter que prever texto de forma coerente numa escala massiva. Para prever bem o final de um texto, o modelo aprende que ele precisa entender o começo. Entendi. Então a complexidade não vem de uma lógica programada, mas da escala dos padrões que ele consegue identificar. Mas se essa ideia de prever texto já existe faz um tempo, qual foi a faísca que causou essa explosão toda? As fontes que a gente tem dão um destaque enorme para uma tal de arquitetura Transformer. O que ela mudou no jogo? A arquitetura Transformer, que surgiu ali em 2017, foi o ponto de inflexão. Total. O segredo dela é uma inovação chamada mecanismo de atenção, ou attention. Os modelos mais antigos, como os RNNs e LSTMs, que o material cita, eles liam a frase de forma sequencial, sabe? Palavra por palavra.
e eles tentavam manter o contexto numa espécie de memória de curto prazo. E imagino que não funcionava muito bem em textos longos. Exato. Em frases longas, eles esqueciam o que vinha no início. O mecanismo de atenção permite que o modelo olhe para a frase inteira de uma vez e atribua um peso de importância a cada palavra em relação a todas as outras. Ele aprende a prestar atenção nas palavras que são cruciais para o contexto, não importa onde elas estejam. Então ele não se perde mais no meio do caminho. Isso resolve o problema do contexto. E o material aponta outro fator crucial dessa arquitetura, uma alta capacidade de paralelização. A minha dúvida é, se o modelo processa tudo de uma vez para entender o contexto, como é que ele ainda entende a ordem e a estrutura de uma frase? Não se perde a noção de sequência que os modelos antigos, mesmo com os problemas deles, tinham como base? Essa é uma pergunta excelente e aponta para outra peça-chave do quebra-cabeça. Você tem toda a razão. Ao processar tudo em paralelo, a noção de esta palavra vem antes daquela poderia se perder. Os Transformers resolvem isso com uma técnica chamada codificação posicional, Positional Encoding. Basicamente, antes de processar as palavras, o modelo adiciona a cada uma delas uma pequena informação matemática, tipo uma etiqueta, que indica a posição dela na sequência. Assim, mesmo analisando tudo ao mesmo tempo, o modelo sempre sabe onde cada palavra estava originalmente. Isso deu pra gente o melhor dos dois mundos, a compreensão do contexto e a manutenção da ordem. E foi essa capacidade de processar em paralelo que então destravou tudo. Exatamente. A paralelização foi o que permitiu a escala, e a escala é a chave para a mágica. O grande avanço não foi criar um modelo mais inteligente no sentido humano, foi criar um modelo que pudesse ser treinado num volume de dados com um poder computacional antes inimaginável. E essa escala massiva revelou algo profundo. Com dados suficientes, a probabilidade estatística começa a aparecer com raciocínio. A grande revelação não foi um novo tipo de lógica, mas a descoberta de que, com escala suficiente, a previsão de padrões pode simular a compreensão de forma assustadoramente eficaz. Essa conexão entre escala e capacidade emergente é a chave, então. E a gente vê isso no dia a dia. O material cita assistentes como Siri e Alexa, e como os buscadores estão mudando para dar respostas diretas. Nesses exemplos, qual é a mudança mais tangível que o usuário percebe graças a essa arquitetura? A resposta é só mais humana ou a capacidade mudou de verdade? Não, é uma mudança fundamental na capacidade. Antes dos LLMs, uma assistente como a Siri era baseada em palavras-chave e intenções pré-programadas. Se você dizia qual a previsão do tempo para amanhã, ela identificava previsão do tempo e amanhã e acionava uma função. E se a pergunta fosse mais complexa, ela não entendia. Exato. Ela diria, não entendi. Com os LLMs, ela passa a entender o significado e o contexto. Você pode dizer, tô pensando em fazer um piquenique amanhã. Será que é uma boa ideia, considerando o clima? E ela consegue inferir que você quer a previsão do tempo e te dá uma resposta elaborada. Nos buscadores, a gente sai de uma lista de links para uma resposta pronta. Ele não só encontra as páginas, ele as lê e constrói uma resposta para você. Certo, o poder é inegável. Mas isso também soa um pouco perigoso se ele errar, o que nos leva direto ao tema da responsabilidade e das limitações. O material usa um termo que eu achei perfeito para descrever um dos maiores riscos: alucinações. Sim, e é um fenômeno que todo mundo que usa essas ferramentas precisa entender. Uma alucinação acontece quando o modelo gera informações que são simplesmente inventadas, factualmente incorretas, mas ele as apresenta com a mesma autoridade e fluidez de um fato real. É mesmo, já passei por isso. Pedi para a IA criar uma receita com os ingredientes que eu tinha em casa e ela sugeriu usar um tipo de cogumelo que, depois que eu pesquisei, descobri que simplesmente não existe. A receita parecia perfeita, o nome do cogumelo era super plausível, mas era pura ficção. É um exemplo bobo, mas mostra como é fácil ser enganado. Seu exemplo é perfeito, porque ele ilustra a causa do problema. O modelo não tem um conceito de verdade ou realidade. O único objetivo dele é gerar a sequência de palavras mais provável e coerente, estatisticamente falando.
Se inventar um cogumelo com um nome que soa verdadeiro, torna a receita mais bem escrita do ponto de vista dele, essa é a melhor resposta. Ele está otimizando para a coerência, não para a veracidade. E é por isso que a regra de ouro, como o material enfatiza, é a necessidade absoluta de supervisão humana. Usar isso para decisões críticas, diagnósticos médicos, consultoria financeira sem a validação de um especialista humano é extremamente perigoso. Entender essas limitações, como as alucinações, parece ser a chave para usar a ferramenta direito. Isso me faz pensar nos erros mais comuns que as pessoas cometem. Por exemplo, é fácil olhar para o ChatGPT e pensar que é só um chatbot glorificado. Mas a diferença é enorme, né? É uma diferença de paradigma. Um chatbot tradicional é um sistema baseado em regras, como uma árvore de decisão. Ele segue um roteiro. Se o usuário diz X, ele responde Y. Ele não pode sair desse roteiro. Um LLM é um sistema gerador. Não tem roteiro. Cada resposta é criada do zero, palavra por palavra, com base em probabilidades. É a diferença entre um ator lendo falas decoradas e um ator de improviso criando a cena na hora. Essa natureza geradora dá uma flexibilidade imensa, mas também o torna imprevisível. O que nos leva ao segundo e talvez maior equívoco: a ideia de que esses modelos são conscientes ou que compreendem de verdade o que estão dizendo. A interação pode parecer tão real. De onde vem essa ilusão tão convincente de compreensão? Intenção a eles. Quando uma máquina manipula a linguagem com a mesma sofisticação de um humano, o nosso cérebro automaticamente preenche as lacunas e assume que existe uma mente ali por trás. Mas não existe. O que existe é um modelo matemático que mapeou as relações entre palavras de forma tão complexa que consegue imitar a estrutura do pensamento. O material usa bem as questões de certo e errado para reforçar isso. A questão 1, por exemplo, diz que o GPT-3 entende o contexto. A resposta é certo, mas é crucial saber que esse entender é puramente técnico, estatístico, não uma compreensão consciente. É uma simulação de compreensão, não a coisa em si. E isso me leva a uma terceira distinção que o material faz, um pouco mais técnica. A diferença entre esses modelos pré-treinados e os modelos supervisionados tradicionais. Sim, e essa é outra mudança de jogo que os LLMs trouxeram. No aprendizado supervisionado tradicional, você precisa de um exército de humanos para rotular dados. Para treinar um classificador de spam, por exemplo, você precisa de milhões de e-mails marcados como spam ou não spam. É um processo caro, demorado. A genialidade dos LLM está na fase de pré-treinamento, que é majoritariamente não supervisionada. O que isso quer dizer na prática? Que ele aprende sozinho? Exatamente. Em vez de dados rotulados, você simplesmente alimenta o modelo com uma quantidade gigantesca de texto bruto da internet. A tarefa de treinamento se autossupervisiona. O modelo pega uma frase, esconde uma palavra e tenta adivinhar qual é. Como ele já sabe a resposta correta, a palavra que foi escondida, ele pode se corrigir e aprender. Ele repete isso bilhões de vezes. É como dar a uma pessoa uma biblioteca inteira e pedir que ela aprenda tudo só lendo. Só depois dessa fase geral é que ele passa por um ajuste fino, o fine-tuning, que é uma etapa supervisionada muito menor, onde ele é treinado para se especializar em tarefas como tradução ou atendimento. Então, o que tudo isso significa? Se a gente tivesse que destilar os pontos essenciais para alguém memorizar, quais seriam? Eu diria, os LLMs modernos são baseados na arquitetura Transformer e no mecanismo de atenção. Exemplos-chave: GPT, BERT, Llama. E a limitação mais crítica é a ausência de consciência e o risco de alucinações, o que exige sempre validação humana. Perfeito. E eu acrescentaria a ideia central de que a capacidade dele não vem de uma lógica interna, mas da escala. É a escala que permite que padrões estatísticos simulem o raciocínio. A grande lição é encarar essas IAs como ferramentas extraordinariamente poderosas, mas falíveis. Nesse novo cenário, a habilidade humana mais valiosa não é mais ter a informação, mas sim saber fazer as perguntas certas e, acima de tudo, avaliar criticamente as respostas. O pensamento crítico se tornou o nosso maior diferencial. Excelente. E para encerrar,
quero deixar uma reflexão que vai um pouco além do nosso material de hoje. A gente viu que esses modelos aprendem com a imensa quantidade de dados que nós humanos criamos na internet. Mas e o que acontece a seguir? Se os LLMs começarem a gerar uma parcela cada vez maior do conteúdo que a gente consome online, artigos, respostas em fóruns, código, notícias, eles vão inevitavelmente começar a ser treinados com dados gerados por outras IAs. É um ciclo que se retroalimenta. O que acontece quando a IA começa a aprender de si mesma? Que tipo de conhecimento, ou preconceitos, ou até que tipo de realidade distorcida isso pode criar no futuro? É uma pergunta para se pensar.